Hoje nós vamos falar sobre Jó, o patriarca que era o cara. Muito bom. Jó, assim como Noé e outros, foi um cara que fez diferença na sua época. Tem muito a nos ensinar, tem muito a nos mostrar. E hoje nós vamos fazer um pequeno mergulho aqui no capítulo 1, em algumas coisas aqui, para a gente aprender, exaurir, extrair alguma coisa da história do nosso patriarca. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Nós vamos falar, pareceu até aquele Cabrini, né? Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre Jó, capítulo 1. Aliás, sobre uma boa parte do livro de Jó. Vou falar sobre Jó, características da vida de Jó. Jó foi uma pessoa real, não foi fictícia. Antes de mais nada, é preciso lembrar isso, tá, gente? Ele não foi um personagem fictício. Os costumes e o estilo de vida aqui narrado nesse livro indica que Jó viveu no período patriarcal por volta de 2000 anos antes de Cristo. O livro aborda a questão do sofrimento do justo e a soberania de Deus. E nos traz aí riquíssimas lições para o nosso aprendizado. A vida de Jó é conhecida por todos como a de alguém sofredor, que perdeu tudo que tinha. Contudo, é preciso mencionar que Deus lhe restituiu em dobro. A Bíblia começa dizendo o que Jó era, para depois dizer o que ele tinha, porque o que eu sou é mais importante do que eu tenho. Então a Bíblia diz o que Jó era, para depois dizer o que Jó tinha, porque o que eu sou, o meu caráter, a minha vida, a minha história, os meus comportamentos, as minhas decisões são mais importantes do que aquilo que eu tenho. Tem muita gente que tem e não é, e tem muita gente que é e às vezes não tem, ok? Primeira coisa que Jó era íntegro. Jó era íntegro. A palavra íntegro é probidade absoluta, né? Incorruptível, casto, digno, direito, honesto, honrado, imaculado, sério, insubornável e tantas outras coisas mais. E detalhe, quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus que está dizendo isso. Tens visto meu servo Jó, que é íntegro, que é fiel, né? É o próprio Deus que está falando isso. Segundo, ele é sincero. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra sincero vem do latim sincero, puro, e quer dizer verdadeiro, que diz francamente o que sente, que não há disfarce ou malícia. Ele é leal e ele é simples. Etimologicamente, a palavra diz que de sincera, que é a junção de duas outras palavras, né, sine e cera, é usada pelos romanos, pois eles usavam cera para esconder as trincas do vaso. A sinicera queria dizer sem cera, ou seja, aquilo que o vaso realmente era. Não era um vaso adulterado, que era a qualidade esperada de um vaso perfeito, muito fino, que deixava ver através de suas paredes aquilo que guardava dentro de si. Sincero é aquele franco, ele é leal. Gente, isso aqui é sério. Lealdade hoje é uma coisa que está difícil de conseguir. Lealdade ministerial, lealdade profissional, lealdade familiar. É uma coisa que está ficando rara. E quem tem que guardar. Porque é exatamente isso, né? Jó era um cara leal, verdadeiro, que não oculta, que não usa disfarce, malícias, dissimulações, aquele que é sincero, como acontecia com o vaso, deixar ver através das suas palavras aquilo que está guardado em seu coração, sem nada temer ou ocultar. Esse era Jó. Íntegro e sincero e íntegro. São essas características de Jó. Deus se agrada de gente verdadeira. Deus, eu vou repetir isso mais uma vez. Claro que é mais uma vez, se é repetição, né? Deus se agrada de gente verdadeira. Deus se agrada. João, capítulo 1, verso 47, vai nos falar exatamente sobre isso. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Então Deus, ele abomina a falsidade, né? A falsidade, ela tem a sua raiz no maligno. O livro de Gênesis começa o primeiro ato de falsidade. E logo em seguida, toda a humanidade é corrompida por ela, né? Satanás mente a Eva, usando um falso testemunho contra Deus, distorcendo as suas palavras. E gente falsa, gente, é um problema. Olha, eu vou dizer uma coisa. A pessoa falsa, ela é capaz de tudo. Ela é capaz de mentir, ela é capaz de roubar, ela é capaz de matar,
Ele é capaz de fazer qualquer coisa, porque a falsidade é algo, sim, que falta palavras para definir a falsidade. E Jó não tinha falsidade, Jó era verdadeiro. E essa é a diferença de muita gente hoje, o fato de quem ela é, ela não finge quem ela não é. Ela é o que ela é, em Cristo, né? Com as suas falhas, com os seus erros, mas não vive debaixo de uma máscara, de uma mentira, de um engano. Não vive tentando enganar as pessoas, passar as pessoas para trás. Ser político, como diz aí o ditado aí fora, né? Em tudo é política para agradar, para manter, que eu não posso perder. Não, Jó não tinha isso com ele, não. Jó era um cara 10, um cara sincero, íntegro. A Bíblia diz que Deus detesta a falsidade. Olhe bem, Deus detesta a falsidade. Tem um texto, Provérbios 6, 16 e 19. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui dá uma mensagem, gente. Provérbios 6 dá uma mensagem, uma hora o pau vai quebrar. Mas, então o que nós devemos fazer para ser igual a Jó? Primeiro, não se associar com homens falsos. Salmo 26, 4. Afastar-se do caminho da falsidade. Salmo 119, 29. Detestar todo o caminho da falsidade. Salmo 119, verso 104. Cuidado com os falsos obreiros. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Esses mercenários, esses desgraçados que vivem aí se alimentando da desgraça dos outros para ganhar dinheiro, para destruir vidas em troco de, é esse tipo de obreiro aqui que a Bíblia está falando, né? Com falso evangelho, 1 Timóteo 6, 3, 5. Porque se existe, tudo que existe o verdadeiro, existe o falso. Até o evangelho, tem o evangelho verdadeiro, mas também tem o evangelho falso, tá? Jó era justo, imparcial, afinado, reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Gente, esse apartar do mal é uma decisão. Eu estou vendo um mal ali, eu passo por aqui. Eu estou vendo um problema ali, eu passo por aqui. Jó era um cara que se apartava do mal. E isso deve ser uma prática diária nossa. A Bíblia diz em Provérbios 1,7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 14, 27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Vários homens na Bíblia temeram ao Senhor e foram vitoriosos, né? Então hoje nós precisamos aprender com Jó. Jó tem muita coisa para nos ensinar. Havia comunhão na família de Jó. O verso 4 diz isso. O verso 4 vai dizer isso. Que havia comunhão na família de Jó. Seus filhos iam à casa dos outros e faziam banquetes. O que é isso aqui? Comunhão na família. Porque o temor do Senhor vai gerar isso. Aquela família bagunçada, brigada, cheia de problemas, cheia de diferenças um com o outro. É porque está faltando o temor do Senhor. Está faltando, né, essa comunhão, essa união que tinha na vida da família de Jó. E Jó santificava a sua família naquela época, gente, há 2000 anos atrás, antes de Cristo, ou seja, tem mais de 4000 anos. Jó já santificava os seus filhos, porque pelo fato de às vezes os seus filhos terem pecado em um desses banquetes, então Jó sacrificava ao Senhor, santificando os seus filhos. Então, que fica essa palavra para nós hoje. Vamos aprender com Jó, não somente sobre o sofrimento, mas quem era Jó. Independente de estar sem sofrimento ou com sofrimento. Jó conseguiu ser alguém diferente. Tome cuidado com a falsidade, tome cuidado com os falsos amigos, com os falsos pastores. Está vendo umas coisas aí na internet tão horríveis, né, gente? Tão depravadas, escândalos um atrás do outro. Mas isso aí não é o evangelho verdadeiro. Ainda existem igrejas verdadeiras, evangelho verdadeiro, igrejas com história, com raiz, igrejas sólidas, igrejas bem embasadas, tá bom? Não deixe que nada dessas coisas, se às vezes um amigo foi falso, ou você teve dificuldade com ele, passa por cima disso, siga avante. Infelizmente essa é a realidade. Vamos viver como Jó, vamos ser sinceros, que seja falso quem quiser. Vamos ser sinceros, é o que nós, como eu estou, é como eu penso, é o que eu estou vivendo e
maior que todos nós é o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Um grande abraço.